do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C. E aí, gente, tudo certo? Vamos nesse vídeo extra, né? Fazer aqui o jogo da velha. Eu espero que vocês estejam aqui comigo, né? Porque é um vídeo, ele não é obrigatório, né? Você pode acompanhar ou não tem nada a ver com o nosso curso de C. Mas é legal de você ver uma aplicação um pouco diferente, que vai exigir um pouco mais aqui do seu entendimento. Então, vamos partir desde o começo. A gente vai passo a passo. Esse vídeo talvez vai ser longo, talvez não, com certeza vai ser longo, porque a gente vai ver todo o processo de desenvolvimento. Se der pau, nós vamos corrigir aqui também. Isso é bastante importante para você perceber aí o andamento. E o principal, nós vamos utilizar uma matriz, né? Vamos utilizar uma matriz aqui e eu vou colocar alguns conceitos que são bastante interessantes quando você está desenvolvendo software. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar aqui o meu arquivo, vou chamar de velha.c, é o jogo da velha. Beleza, vamos fazer aqui o básico, né? O include stdio.h int main return 0. Isso aqui é a base para o que nós vamos fazer. Beleza. Então vamos lá. Nós vamos ter um loop inicial e esse loop é aquele loop que vai fazer o seguinte: o jogo vai acontecer até que o jogador fale eu não quero mais. Então, ele joga uma partida, terminando uma partida ele vai ser questionado, você quer mais uma vez, sim ou não? E aí a gente vai fazer essa jogadinha aí. Então para isso eu preciso de um loop. Então eu vou pegar aqui um do while e a condição dele, ele vai jogar enquanto o jogador quer novamente. Eu estou fazendo um tipo de desenvolvimento aqui que vai, vamos colocar assim, vai te mostrar mais ou menos uma maneira que quando você desenvolve um software um pouco mais complexo você deve agir. Na verdade, o ideal é que você tenha toda a documentação, pense antes, faça todo o esboço do que você quer, principalmente no caso nosso aqui, é um jogo, né? Um jogo você tem que detalhar o que faz cada parte do jogo, os personagens, amigos, inimigos, a bomba que faz e tudo mais. No caso aqui, o jogo da velha é um jogo simples, então você não precisa tanta coisa assim, né? Todo mundo sabe a regra do jogo da velha, tá na cabeça e tudo mais. Então, uma das maneiras de você resolver o problema para que as pessoas entendam o teu código é fazendo igual tá aqui, ó. Quer novamente? O que quer dizer isso daí? É uma função que vai perguntar se o cara quer novamente ou não e vai devolver para ele um char, aqui no caso, né, para comparar com S. Então, se é um S ou um N, né, sim ou não. Beleza, então olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Vou criar aqui um protótipo da minha função, ela devolve um char, o nome dela é quer novamente, ela não tem nenhum parâmetro. E aqui embaixo, eu vou definir aqui o que eu tenho que fazer, a declaração já está lá em cima. Char opção, vou criar aqui opção com um caractere em branco, um espaço em branco, e aqui dentro vai ter outro loop, né? Vai ter outro do while. Então o que acontece aqui, ó? Enquanto opção for diferente de sim e opção for diferente de não, ele vai fazer alguma coisa, certo? O que é que ele vai fazer? Ele vai primeiro pedir aqui para a pessoa digitar, quer jogar novamente, S/N, interrogação, espacinho. E aí a gente vai fazer a leitura. Scan F, porcentagem C. Só que lembre-se, quando você vai trabalhar com caractere, você tem que colocar um espacinho aqui em branco. A gente já viu isso daí nas aulas, né? E aqui vai ler opção. Beleza. Tá aqui. Só que tá um negócio. Vamos pensar aqui. E se o cara digitar o N maiúsculo ou o S maiúsculo? O que a gente faz? Basicamente, você tem que
interagir tanto com o S minúsculo quanto o S maiúsculo, N maiúsculo e N minúsculo, e não aceitar qualquer outra forma de entrada. Do jeito que está aqui, ele vai ignorar tudo que não seja S minúsculo e N minúsculo. Então, para isso, nós vamos usar uma função. Vou começar a apresentar para vocês aqui, conforme a gente faz esses vídeos extras, vou começar a apresentar para vocês a biblioteca da linguagem C. Tá? Então, nós vamos vir aqui. A biblioteca que eu vou utilizar é chamada de C-Type. Essa biblioteca tem um monte de coisa lá, não vou entrar em contato, não vou entrar em detalhe com isso daí, mas olha só, eu vou deixar a dica aqui, ó, www.c++.com. Vai nesse site, lá você vai ter toda a informação que você precisa de C e C++, tá? Apesar de ser C++, dá a impressão que só vai ter C++, mas não. Tem linguagem C ali também. Beleza, então, agora que eu já incluí aqui a biblioteca, nós vamos pegar a funçãozinha que vai pegar a opção que a gente digitou e vai guardar de novo na mesma variável. Chama toLower. Opção. O que essa toLower faz? Ela vai pegar o que foi digitado em minúsculo, ela mantém minúsculo. O que for digitado em maiúsculo, ela converte para minúsculo. Então, com isso daí, você tem essa jogadinha aí de você ter as duas, qualquer S maiúsculo, minúsculo, N maiúsculo, minúsculo, ele vai aceitar do mesmo jeito. Legal? Bom, deixa eu ver o que está faltando aqui. Está faltando a gente devolver opção. Beleza, então está aqui o nosso código. Esse código já é para funcionar. Deixa eu salvar ele aqui. Vamos rodar, vamos ver o que vai acontecer. Tá aqui, ó. Quer jogar novamente? Ó, ele vai ficar perguntando se for K, se for X, tá vendo? Não passa. Se eu digitar S, se a gente olhar aqui no código, ele vai perguntar de novo, porque olha aqui, o do while não tem nada aqui, né? Bom, é só para a gente fazer um teste. Então quer dizer, se eu digitar S maiúsculo, tá vendo? Ele vai aceitar de qualquer jeito. Agora, olha só, eu vou digitar N maiúsculo. Caiu fora do programa. Então, tanto N maiúsculo quanto minúsculo cai fora. Beleza. Então, essa primeira parte aqui está concluída. Vamos fazer mais algumas alterações no código agora. Bom, continuando então nosso código aqui, eu vou colocar alguns conceitos para vocês, para que a gente possa desenvolver. O que acontece? Quando você desenvolve um sistema um pouco mais complexo, não é legal que você tenha o que geralmente o povo chama de números mágicos. O que é um número mágico? Quer ver só? Deixa eu pegar aqui o código aqui em C. No vídeo anterior, lembra que tinha dado estouro que eu estava invadindo aqui a área de memória. Eu descobri o que é. Aqui estava como 3, ó. Tá vendo aqui, ó? E aqui tem que estar como 2, né? Porque são duas colunas, 3 linhas e 2 colunas. Eu coloquei 3 aqui, achando que estava tudo certo. Mas vamos lá. O que é um número mágico? Tá vendo aqui, ó? 3. Tá, da onde que vem esse 3? Tudo bem que no código aqui eu sei que é daqui. Mas muitas vezes não é legal você ter esse tipo de coisa, tá? Isso não é legal. Para evitar isso, a gente trabalha com constantes. Tem duas maneiras de você trabalhar com constante em C. Você pode usar aqui o define. Vamos colocar aqui define test 5. Todo lugar que eu quiser colocar o 5, eu coloco o teste. Mas isso daí não fica tão interessante, da minha visão, porque o define ele é utilizado como uma alternativa, porque não faz parte da linguagem. Tudo que tiver com hashtag aí, com cerquinha, ele é uma diretiva de pré-processamento do compilador, tá? Então, uma diretiva de compilação. Então, o include, o que é? Inclui essa biblioteca, o define, defina essa constante. E aí você pode utilizar isso dentro do código. Só que, qual que é o tipo de dado de teste? Não tem. Ele vai fazer um substituir. Sabe quando você vai no Word, que você vai lá um substituir, vai lá, você digita o que você quer e o que você quer no lugar. Ele vai lá e substitui. E é isso que ele faz, tá? Agora, usando a linguagem C, tem uma outra maneira de você fazer isso, que é você usar
const. Então, const, ele cria uma constante, da mesma forma, tá? Só que qual que é a vantagem? Olha só, int teste igual a 5. É a linguagem C. E fica fácil, tem tipo de dado, então não tem como você usar isso de maneira errada, tá? O outro lá, se você não souber onde você está colocando, ele vai ficar errado, ele vai complicar a tua vida, tá? Então nós vamos utilizar aqui constante. Então, para a gente não ter aquele lance lá dos números mágicos, olha o que eu vou fazer aqui. E toda constante tudo maiúsculo, tá? Para facilitar o entendimento aí de quem estiver lendo o código. Olha só, tamanho do tabuleiro. Pronto, eu sei que o jogo da velha é uma matriz 3x3, então eu vou usar essa constante sempre que eu tiver que lidar com o tamanho do tabuleiro, certo? Sempre. Então eu nunca vou usar o número 3, não vai ter número mágico, vai ser tamanho do tabuleiro. Então quem lê o código vai entender mais fácil o que está acontecendo. Eu sei que tem hora que o código complica e tudo mais, mas é uma maneira da gente trabalhar. Então vamos lá, aqui no main, eu vou criar aqui o tabuleiro. Então, eu vou criar aqui o tabuleiro. Qual que é o tamanho dele? Tamanho tabuleiro. Olha só como é que fica mais fácil de você entender. Tamanho tabuleiro. Então, aqui está aqui o meu tabuleiro pronto. E aqui dentro do loop, eu vou precisar inicializar esse tabuleiro. Eu vou criar uma função para isso. Por quê? Toda vez que o camarada quiser jogar de novo, ele vai zerar o tabuleiro de novo para começar. Então, a gente vai criar uma função para fazer isso daí. Então, a função vai chamar zerar tabuleiro e ela recebe como parâmetro o próprio tabuleiro. Legal. Então, esse tabuleiro vai ser passado como parâmetro e depois eu vou já desenvolver o código todo aqui dessa parte que a gente está mexendo aqui. Eu vou imprimir aqui também o tabuleiro. Beleza, para a gente ver se deu certo, eu vou mexer aqui ainda nesse ponto, certo? Bom, beleza, então tá aqui o meu... Não é ainda o game loop, mas o loop principal aqui do código, que é para ver se o cara quer jogar novamente. Vamos criar aqui então a função, né? Então se eu vou criar aqui uma função agora que zera o tabuleiro, o que que ela... Olhando aqui, ó, vamos até copiar daqui para cá, que a gente vai mexer aqui no código, né? Então, olha só, eu tenho aqui zerar tabuleiro. O que que ela devolve? Ela não devolve nada, ó. Se você olhar aqui, você vai ver que ela não devolve nada. Então, void. E o que que ela recebe como parâmetro? Ela recebe um tabuleiro. O que que é um tabuleiro? O tabuleiro é um vetor, é uma matriz de char. Lembra que eu poderia fazer assim, né? Ó. Só que aí eu tenho que passar a quantidade que tem aqui dentro ou lidar lá dentro com a quantidade. A quantidade eu já sei. Então, percebe que em linguagem C é meio complicado se lidar com matriz, né? O vetor é mais tranquilo. Então, para que eu vou ganhar deixando isso daqui aqui? Nada. No nosso caso, o tabuleiro é estanque. A gente já sabe o tamanho dele, já sabe o que ele é. Então, já vou fazer aqui desse jeito mesmo, tá? A gente viu na aula passada lá que quando eu trabalho com matriz, né? Eu não ganho muita coisa ali, né? E depois o imprimir tabuleiro. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, vou fazer a prototipação da função aqui. Void imprimir tabuleiro, e essa variável vai receber também uma matriz, né, de char chamada de tabuleiro, que ela tem um tamanho para o x e um tamanho para o y. Beleza, tá aqui as duas funções. Vamos desenvolvê-las aqui. Então, num primeiro momento, eu simplesmente vou deixá-la vazia. Tá aqui. Vamos fazer primeiro o zerar tabuleiro. Então, eu vou criar aqui uma variável inteira chamada linha, uma outra variável chamada coluna, for linha igual a 0, começa no 0, linha menor que tamanho do tabuleiro. Perceba aqui, ó, não tem número mágico, tá vendo? Linha mais.
Beleza. Dentro desse for tem outro for para a gente trabalhar com as colunas. Coluna igual a 0. Coluna menor que o tamanho do tabuleiro. Coluna mais. Beleza. Aí simplesmente eu vou falar que tabuleiro, linha, coluna é igual a um espaço em branco. Então, espaço em branco quer dizer o quê? Ninguém jogou ali ainda. Tá? A gente tem que levar isso em consideração, porque nós vamos trabalhar levando em consideração que vai ter aí um caractere que indica que ninguém jogou ali ainda. Beleza. E agora, nessa parte que a gente está vendo aqui agora, a mais complicada, que é imprimir tabuleiro. Então, presta atenção aí no código, eu vou explicar, mas depois pega esse código, analisa ele, dá pause no vídeo, analisa ele, faz no papel, tenta entender direitinho, porque ele é meio chato de entender, mas não é coisa do outro mundo, não. Então, de novo, ele vai ter aqui linha, ele vai ter aqui a coluna, e aí ele vai ter aqui o for. Ó, for, linha igual a 0, linha menor que tamanho do tabuleiro, linha mais. Beleza. E aí eu vou começar aqui com um if. Se a linha não for a primeira, certo? Então não é a primeira linha. Lembra no tabuleiro do jogo de jogo da velha, tá? Ele faz aquela, não, o famoso hashtag, né? Faz aí o hashtag. Então na primeira linha, você não tem uma linha cruzando. Então, se ele não for a primeira linha, o que ele vai imprimir? Olha aqui, ó. Printf, espaço, aí ele vem 1, 2, 3, mais 1, 2, 3, mais 1, 2, 3, barra N. Ele vai imprimir aqui aquela linhazinha no meio. Beleza. A primeira linha não tem, a segunda tem, entre a primeira e a segunda vai ter, e entre a segunda e a terceira vai ter. Então, por isso que a gente faz desse jeito. E aí depois tem o for da coluna. For coluna igual a 0, coluna menor que tamanho do tabuleiro, coluna mais. Beleza. Mesmo caso, if coluna, se a coluna não for a primeira, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir aquela barrinha, né? Aquela barrinha. Beleza. Bom, uma outra coisa que eu quero fazer é colocar números indicando qual que é a linha e qual que é a coluna, porque é para o usuário entender. Eu vou deixar desse jeito, que eu vou até tirar esses espacinhos aqui, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Para facilitar a vida do cara que for jogar, tá? Mas, por enquanto, eu vou deixar assim, aí nós vamos ver, aí eu vou alterar esse código aqui para ter isso, tá? Então, aqui eu vou ter que imprimir printf, espaço, porcentagem C, espaço. Ou seja, vai ter um espaço, o X ou bolinha e um espaço. E num primeiro momento, obviamente, vai estar o espaço em branco ali, né? Ele vai pegar do tabuleiro, linha, coluna. Beleza. Então tá aqui, e depois, para cada linha, ele vai saltar. Opa. O que eu estou fazendo aqui? Aqui. Ponto e vírgula. Então agora é o seguinte, eu vou rodar esse código aqui, vamos ver o que vai acontecer. Olha aqui, imprimiu o tabuleiro, tá vendo? Só que, por exemplo, como é que o cara sabe qual que é esse quadradinho, esse? Não sabe, né? Então, vamos alterar aqui para que ele dê uma dica do que está acontecendo. Então, o que ele vai fazer? Antes de fazer o for, vamos vir aqui, ele vai ter um printf que vai ter 3 espaços, número 1, 3 espaços, número 2, 3 espaços, número 3. E aí
vai saltar de linha. Beleza. Isso daí ele vai fazer em cima, então, mostrando quais são as linhas. Quer ver? Ó, vou rodar aqui, ó. Aqui, opa, acho que são... Eu dei espaço a mais aqui, são 2 espaços, eu acho. Ah, não, é que vai vir ainda mais coisa aí. Legal, então é isso aí mesmo. A gente não pode esquecer, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui ele colocou quais são as colunas. Falta colocar a linha, aí isso aqui vai ser deslocado e vai fazer sentido. Então agora vamos fazer isso daí. Então, onde que eu imprimo a coluninha? Antes de imprimir os dados da coluna, eu vou vir aqui, printf, porcentagem D, porque vai ser um número, e espaço, vírgula, linha mais 1. Por que tem que ser linha mais 1? E aqui também eu vou acrescentar aqui 2 espaços. Tem que ser linha mais 1, porque para o usuário não é legal começar do zero. O cara não entende isso. Internamente no programa a gente entende, mas o cara não entende. Então, para o jogo ficar mais interessante, você tem que colocar o que o mundo enxerga e não o que a computação enxerga, né? Vamos salvar aqui, vou rodar. Opa! Eu digitei errado aqui. Aqui, ó. Isso daqui acontece porque você está acostumado com... Você está trabalhando com outro editor, você vem para outro editor, né? Eu estava trabalhando com o C-Lion aqui num outro projeto. Novidades que vão surgir aí. E aí eu voltei aqui para o Visual Studio Code. Aí ele tem um jeito diferente de trabalhar. Esses erros desse tipo aqui, rapaz, é direto. Então tá aqui, olha aqui, ó. Como é que ficou claro para o usuário. Linha 1, linha 2, linha 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então aqui facilita para o cara digitar. Legal? Então, nós temos aqui mais uma parte do nosso código pronto. Rapidinho aqui, vamos continuar o nosso código. Para facilitar a vida da gente, porque eu sei que todo mundo tem dificuldade quando está programando em C, de entender o verdadeiro e falso. O que é verdadeiro, o que é falso. E aí você tem que ficar lembrando, 0 é falso, qualquer outro valor é verdadeiro. E confunde a mente da gente. Até a gente que já tem experiência, tem hora que você tem que parar e pensar. Então, para evitar você ficar pensando, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Vou criar uma constante inteira chamada false, que vai ser igual a 0. E uma constante inteira chamada true, que é igual a 1. Pronto. Toda vez que eu quiser saber verdadeiro ou falso, eu uso minhas constantes aqui. E estou resolvido. E eu não mudei a linguagem em C para que isso tomasse efeito, né? Beleza. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos pensar na regra do jogo. O jogo da velha é um jogo com 2 jogadores. Um desses jogadores é o X e o outro é o bolinha, tá? Você pode determinar quem começa primeiro, quem é o X, quem que é a bolinha. Eu não vou complicar tanto o jogo. No nosso jogo, o X começa primeiro, bolinha é o segundo jogador. Toda vez vai ser assim. Certo? Beleza. Então eu tenho que ter uma variável que vai guardar de quem é a vez. Eu vou chamar essa variável de turno. Então eu vou criar ela aqui global, porque a gente vai ter que manipular ela durante o código todo. Eu falei que não é muito interessante você ter variáveis globais, mas falta um pouco de conhecimento para a gente ainda, como passar parâmetro por referência. Isso vai ser só depois que a gente aprender ponteiro. Então aí esse turno cai fora daqui. Tá? Aí a gente teria que colocar ele como passagem por referência. Tá? Mas como vocês ainda não aprenderam isso, eu não vou entrar nesse detalhe. E vai uma dica para quem já sabe C. Esse código que eu estou desenvolvendo aqui tem como base atingir ainda quem tem limitação de conhecimento até onde a gente veio. Eu não vou colocar nada de novo aqui. Eu posso colocar algumas coisas de bibliotecas, mas a biblioteca qualquer um pega lá o manual, lê, vê como que ela funciona, acabou. Vai no Google lá e se vira, né? O que eu estou dizendo aqui é coisa da linguagem C, certo? Então, vamos todo mundo aí, antes de você ficar todo melindroso, eu já sei isso daí. Tá, guarde para você, já sabe, que bom, né? Mas tem gente que não sabe, então vamos partir desse pressuposto. Legal. Então aqui eu vou começar agora o jogo em si. Então vamos tirar esse imprimir aqui, que não vai imprimir, não faz sentido ele estar aqui dentro. O zerar faz sentido, porque toda vez que o jogador quer jogar de novo, ele tem que zerar o tabuleiro. Além de zerar o tabuleiro, vamos colocar aqui juntinho aqui, ele vai determinar quem que é o jogador inicial.
Então, o X começa. Mas você já não declarou o X aqui? Sim, só que a primeira vez que ele, se eu deixar só aqui, a primeira vez ele entra no X, se o cara falar que é de novo, sabe Deus o que vai estar aqui dentro da variável. Então, é melhor que a gente sempre zere tudo. Quando você vai jogar um jogo, o estágio não começa sempre igual? Mesmo caso, tá? Essa que é a ideia. Beleza. E depois o que a gente vai fazer? Nós vamos entrar no Game Loop. O Game Loop é o jogar. Então, o que eu preciso passar para o jogar? Eu vou passar o tabuleiro para o jogar. E a partir daí, ele vai entrar num loop aí que vai determinar que o jogo está rodando. Então tá aqui o nosso main principal, tá? Ele não vai mudar disso daqui. Ele chama o jogar e o jogar se vira. Então, vamos começar aqui a declarar. Vou criar aqui o jogar. Void jogar. Ele também recebe tabuleiro. Só recordando uma coisa, o nome da variável aqui pode ser qualquer um, tá? Por coincidência, eu estou chamando de tabuleiro para ficar mais fácil você entender o que está acontecendo, né? Mas tanto faz, aqui poderia ser mudar, tá? Eu estou deixando sempre a mesma variável local para facilitar o entendimento, para quem bater o olho aqui já vai entender o que está acontecendo. Beleza, então vamos pegar aqui o jogar, já está declaradinha, vamos agora aqui defini-la. Codificar esse bicho aqui. Legal. Como que vai funcionar o jogar? Bom, o jogar aqui agora, ele vai ter que ter algumas regras aqui dentro. Primeira coisa, ele vai ter que contar as jogadas. Por que é importante ele contar as jogadas? Porque olha só, no jogo da velha eu tenho um número máximo de 9 jogadas. É uma para cada quadradinho da matriz. Quando eu chego a 9, independente se alguém ganhou ou não, o jogo termina. Eu tenho que verificar ainda se a última jogada foi a que ganhou, isso eu tenho que verificar, mas eu também tenho que verificar se o número total de jogadas foi atingida, porque se foi atingida e ninguém ganhou, houve empate, tá? Então aí a gente vai ter que falar que houve empate. Então, eu preciso ter o controle das jogadas. Eu tenho que ter uma variável linha e uma variável coluna para o cara escolher qual jogada que ele vai fazer. E é isso aí, vamos para o game loop. Então, do enquanto o quê? Enquanto, olha o nome da função que eu vou colocar aqui. Ó, enquanto ninguém venceu, o ninguém venceu recebe o tabuleiro, porque ele vai ter que verificar se ninguém venceu mesmo. Linha -1, eu vou explicar já o porquê disso. E coluna -1. Bom, vamos lá, linha e coluna -1. Por que eu estou fazendo -1? O usuário ele está enxergando o tabuleiro como linha 1, linha 2, linha 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Só que internamente a gente trabalha com o quê? Linha 0, linha 1, linha 2, coluna 0, coluna 1, coluna 2. Então, eu tenho que tirar 1 porque a matriz ela começa do 0, mas para o usuário começa do 1. Então, para a gente facilitar para ele, deixa ele viver no mundo real e a gente vive no mundo digital aqui. Então, o seu código nem sempre vai refletir internamente o que o usuário está vendo lá. Tem hora que você tem que manipular na limitação da linguagem, no que a computação trabalha, e aí depois você parte para o usuário enxergar o que ele deveria enxergar. Beleza, então o ninguém venceu está aqui. Como que eu sei se alguém venceu? Daqui a pouco eu vou definir essa função, porque ela é um pouco mais complexa. Vamos fazer aqui o que acontece dentro do do. Então aqui eu vou pedir para o cara digitar uma linha, digite, opa, perdão, estou indo no lugar errado aqui, gente. Ai. Eu tenho uma colinha aqui, tá? Eu já desenvolvi o código antes, né? Porque tem gente que acha, nossa, o cara é um excelente programador, cara, ele não erra nunca, não é que eu não erro, tá? Eu tenho uma colinha aqui para não passar vergonha, né? Tem aqui minha colinha, mas vamos lá. Eu vou ter que imprimir o tabuleiro. Eu vou imprimir o tabuleiro, ele recebe só tabuleiro. Ele imprime o tabuleiro.
e aí ele vai escrever algumas informações. Primeiro, agora é a vez do jogador, e aí a gente vai imprimir quem que é o jogador aqui. Barra N. Beleza. E aí eu vou imprimir a variável turno. Certo? Então, ele vai imprimir o quê? Agora é a vez do jogador X, agora é a vez do jogador bolinha. Tá aí, ele vai fazer isso daí. E aí depois ele vai te dar uma mensagem. Printf, entre com a sua jogada. Barra N. Beleza. E agora vai entrar aqui a jogada. A jogada, ela tem que ser uma jogada válida. O que é uma jogada válida? Bom, primeiro, antes da gente entender o que é uma jogada válida, o que isso aqui vai fazer? Então, ele vai vir aqui, vai ter um outro do aqui, que ele vai, enquanto não jogada válida, eu vou criar uma função para fazer isso, ela recebe o tabuleiro, recebe linha -1 e recebe coluna -1 também. Por que é importante você ter esse lance aqui de ter uma função para fazer isso? Você começa a tirar do entendimento do jogo para um detalhamento depois. Porque olha como é que fica fácil. Imprime o tabuleiro, dá essas duas mensagens e ele vai entrar um loop enquanto a jogada não for válida. Então, enquanto a jogada não for válida, ele vai ficar no loop. Entendeu? Beleza. Daqui a pouco a gente declara aí também essa função. Vamos fazer aqui ainda. Beleza. Aqui eu vou então pedir para o cara entrar com a jogada. Printf, digite a linha. Scanf, porcentagem D, vírgula, comercial linha. Printf, digite a coluna. Scanf, porcentagem D, vírgula, e comercial coluna. Beleza, fiz aqui a leitura da linha e da coluna, e isso daqui vai funcionar enquanto a jogada não for válida. Daqui a pouco a gente vai declarar isso daqui, tá? Veja que eu estou deixando a complicação dessas coisas para depois. Eu estou entendendo o funcionamento dele. Depois eu detalho, tá? Você pode chamar esse tipo de desenvolvimento como top-down, tá? Mas você pode dar o nome que você quiser. Ficar com muito jogo de letrinha também não funciona. Legal. Quando ele sair desse while, quer dizer que eu tenho uma linha e uma coluna válida. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que efetivar a jogada. Então tabuleiro, linha -1, coluna -1 vai ser igual a turno. Beleza. Tenho aqui quem fez a jogada, aonde a jogada foi feita. Agora eu tenho que mudar o turno. Como que eu faço isso? Eu vou falar que turno vai receber, e aqui eu vou usar aqui o operador ternário, né? Olha aqui, ó. Se turno for igual a x, o que ele vai fazer? Se for igual a x, ele vai mudar para bolinha. Se não, ele vai mudar para x. Ou seja, se for o x vai virar bolinha, se for bolinha vai virar o x. Faço aqui a inversão da jogada e somo 1 na jogada e pronto. Já tenho aqui o meu loop do jogo certinho. Beleza, então vamos só recapitular. Vai imprimir aqui, vai ficar pedindo aqui até que a jogada seja válida e enquanto ninguém venceu, ele vai ficar nesse loop. Tá, e se alguém venceu, o que eu vou fazer? Bom, se alguém venceu, ele saiu do loop. Então eu vou vir aqui, eu vou imprimir de novo o tabuleiro para a pessoa ver o que aconteceu, né? Então o primeiro tabuleiro aqui vai receber o tabuleiro como parâmetro. Beleza. Agora, olha só, o que acontece? Vamos supor que o Bolinha foi o último a jogar. Então, ele veio aqui, fez a jogada, essa jogada aqui determinou a vitória dele, só que eu não verifiquei ainda se ele ganhou. Mudei para o X, somei na jogada e entrei aqui no Ninguém Venceu. Aí ele determina que o Bolinha venceu, ele cai fora do loop. Só que turno está vindo com X, porque eu inverti ele aqui, certo? Então o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu faço,
eu vou vir aqui, vou imprimir o tabuleiro e logo em seguida eu inverto quem ganhou. Porque se o Bolinha fez a última jogada, ela mudou para o X e caiu fora. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para o Bolinha. Se o X fez a última jogada, virou Bolinha e ele saiu. Eu tenho que voltar ele para o X. Então eu tenho que fazer essa jogada. Por isso que eu faço essa inversão. E aqui eu vou verificar. Se jogadas for diferente de 9, ou seja, se o jogo terminou antes de concluir as 9 jogadas, tá fácil. Printf, porcentagem C, venceu. Então, beleza, tá aqui. Quem ganhou foi quem tá na variável turno. Certo? Agora, se por um acaso eu sair com jogadas igual a 9, olha a situação. Ou empatou, ou o cara que foi o último a jogar, ele ganhou. Então eu tenho que verificar isso daí. Como que eu faço isso? Eu vou ter que ter um if aqui, eu vou reaproveitar o ninguém venceu. Se, olha só, eu vou aproveitar o ninguém venceu, só que eu tenho que verificar se alguém venceu. Então qual que é o contrário de ninguém venceu? Não, ninguém venceu. Então aí alguém venceu essa coisa. Então eu vou verificar se alguém venceu. Ninguém venceu recebe o tabuleiro e as jogadas. Eu vou jogar um 0 aqui. Por quê? Se eu jogar 9, ele vai sair pelo número de jogadas. Eu não quero. Então eu jogo um 0 aqui só para saber aqui se alguém venceu. Então se alguém venceu, ou seja, na última jogada teve um pangaré lá que acertou, printf, porcentagem C, venceu. É a mesma... Vou colocar um barra N aqui. E aqui, vou colocar aqui quem foi. Então, o turno está aqui. Percebe que aqui eu estou reaproveitando o mesmo, só que aqui eu preciso enquanto ninguém venceu, e aqui eu quero ver se alguém venceu. Então, a mesma função, dá para verificar isso, certo? Agora, se realmente ninguém venceu, o que ele vai fazer? Printf, empatou. Então aí houve aqui um empate. Beleza? E com isso termina aqui a função do jogo, né? O jogar. Então olha só, vamos recapitular. Ele vem imprimir o tabuleiro, escreve de quem é a vez, faz uma mensagenzinha bonitinha, pede a jogada. Enquanto a jogada não for válida, ele vai ficar pedindo. Aí ele vem aqui, efetiva a jogada, troca o turno, somou na jogada. Vai ficar enquanto ninguém venceu. Quando alguém venceu, ele imprime o tabuleiro, desinverte aqui o turno. Se está menor que 9 jogadas, então alguém venceu, ele simplesmente fala quem venceu. Se não, ele tem 9, alguém pode ter vencido na última jogada, ele verifica se a pessoa venceu na última jogada. Esqueci do else aqui. Se não, ele vem aqui e diz que empatou o jogo. Certo? Beleza. O que falta agora? Falta agora a gente definir as últimas funções aqui para o jogo estar concluído. Primeiro eu vou começar com a ninguém venceu, tá? Então vamos pegar aqui o ninguém venceu, vou pegar aqui em cima que fica mais fácil da gente... esqueci aqui, ninguém venceu. Bom, ele vai chegar ao ponto aqui, mas ninguém venceu, recebe 2 parâmetros, né? Então deixa 0, 0 aqui, qualquer coisa. Beleza, então vou vir aqui o... Ninguém venceu aqui. Não, eu que fiz errado aqui, gente. Espera aí. Aqui tá certo, aqui que tá errado. Enquanto ninguém venceu, jogadas. Tá vendo como é bom a gente rever o código? Você vai ver que tem coisa que você fez errado. Então, tá aqui. Então, vamos lá. Eu vou declarar aqui em cima. Bom, ninguém venceu, devolve um inteiro. Ela recebe como parâmetro um char tabuleiro
tamanho do tabuleiro, e um inteiro que determina a quantidade de jogadas, certo? Ponto e vírgula aqui, vamos copiar isso aqui para não ter que digitar de novo. Vamos lá para o final. Deixa eu esconder isso aqui para a gente ganhar espaço aqui. Então tá aqui. Beleza, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que verificar se alguém venceu para saber se alguém venceu ou não. Então, alguém venceu igual a false. Certo? Aí vem a regra. Nós vamos ver primeiro as linhas. Então, a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha. Eu vou colocar um visual na tela aí que você vai entender o que a gente está vendo em cada momento. Então, se o tabuleiro 0, 0 for igual a tabuleiro linha 0, coluna 1, ou seja, primeiro quadrante com o segundo quadrante. Agora tem que checar o terceiro. Para ficar mais fácil de entender, eu vou quebrar isso aqui em duas linhas, tá? E tabuleiro 0, 1 for igual a tabuleiro 0, 2. Olha só, eu chequei o 0, 0 com o 0, 1. Aí são iguais. Se o 0, 1 for igual ao 0, 2, eu não preciso checar o primeiro, né? Eu checo esses dois, se der verdadeiro, tá bonitinho. Então, se isso aí for igual, só que vamos pensar o seguinte, quando começa o jogo, o tabuleiro está com espaço em branco. Vai estar tudo igual, então eu tenho que verificar. Outra regra, e tabuleiro, aí eu posso escolher qualquer posição dessas aqui, né? Vou colocar aqui a 0, 0. For diferente de espaço em branco. Isso é muito importante. Então, se isso aqui der verdadeiro, o que aconteceu? Alguém venceu é igual a verdadeiro. Então, alguém venceu. Beleza. Então, olha o que eu chequei. Eu chequei a primeira linha. Eu vou copiar isso aqui agora, porque vai ser muito parecido o código, né? Eu vou vir aqui, vamos copiar isso aqui. Else, if. Agora o que eu vou ver? Eu chequei a primeira linha. Agora eu vou checar a segunda linha. Então, primeira linha em todos eles. Vai ser igual. Então, da primeira linha, eu vou checar se a primeira coluna é igual à segunda coluna, se a segunda coluna é igual à terceira coluna e se a primeira coluna é diferente de branco. Beleza. Vou copiar aqui de novo para a gente não ter que ficar digitando. Vamos ver agora a terceira linha. Então, qual que é a terceira linha? Essa linha 2, 2, 2, 2 e 2. Legal. Toda a regra tem que estar aqui, tá, gente? Essa daqui é meio bruto. Legal, consegui ver a linha. Agora vamos ver as três colunas. Então, a gente vai ver que eu vou aproveitar aqui o código. Mas as três colunas vai ser o quê? Linha 0, coluna 0. Aí depois linha 1, coluna 0. A linha 1, coluna 0 vai ser igual a linha 2, coluna 0. Linha 3, né, na realidade. Né? Então, 0, 0 com 1, 0. 1, 0 com 2, 0. Ou seja, na linha... deixa eu ver o que eu fiz de errado. Tem coisa errada aqui. É a coluna, né? Na linha 1, linha 0, linha 1, linha 2, coluna 0. Então, todo mundo da mesma coluna. Por isso que está aqui, ó. Estou variando a linha e mantendo a coluna. Beleza. Nesse caso aqui, eu vou até copiar isso aqui para a gente não se perder aqui. Primeira coluna está ok. Aí vamos para a segunda coluna. Então, o que eu vou ter que mudar aqui? A linha eu não mexo, vou mexer só na coluna. Então, agora vai ser a coluna 1. Então, coluna 0 já foi, coluna 1, coluna 1, coluna 1, coluna 1, coluna 1. Beleza. Chequei a segunda coluna. Perfeito. Agora vamos ver a terceira coluna. Então, aqui é coluna 2, coluna 2, coluna 2, coluna 2
coluna 2. Certo? Legal, consegui as 3 colunas. Agora aqui as diagonais, que eu vou ter que ver agora. Beleza? Então a diagonal vai ser, primeiro, o 0, 0 eu vou checar com o 1, 1. E o 1, 1 eu vou checar com o 2, 2, 2. Ou seja, tá aí o visual na tela, você vai entender, né? O 0, 0, o 1, 1 e o 2, 2. E aqui eu vou verificar se o 0, 0 é igual a branco. Beleza? E a última delas vai ser o 0, 2 com o 1, 1. Então, 0, 2 com 1 e 1, 1 com o 2, 0. Beleza? E aqui a gente coloca aqui o 0, 2 para manter o padrãozinho, né? Igual a branco. E aí a última parte, else if. Então, se todas as regras passaram, ele tem que verificar se jogadas for igual a 9, quer dizer que chegou no limite de jogadas, então o jogo empatou, né? Então aqui vamos colocar assim, não existem mais espaços para jogar, mas eu vou ter que colocar aqui que alguém venceu igual a true. Beleza. Para encerrar aqui agora, eu já verifiquei que alguém venceu, só que perceba que a função é ninguém venceu. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que dar um return negando ou alguém venceu. É confuso isso aqui, né? Mas acredite, vai dar certo. Beleza, e agora só falta a gente verificar a jogada válida, né? Que é o que está aqui, jogada válida. Então vamos copiar aqui a jogada válida, ele recebe o tabuleiro, linha e coluna. Vamos declarar aqui. Devolve aqui um inteiro também, que vai devolver um verdadeiro ou falso, né? Inteiro. Jogada válida, ele recebe aqui um char, tabuleiro, tamanho tabuleiro, tamanho tabuleiro. Aí ele vai receber aqui um inteiro linha. E aqui um inteiro coluna sem esse -1 aqui. Vamos copiar, vamos lá para o final. Beleza. Vamos declarar aqui, no caso aqui, esse aqui é o último código, né? Então, se a linha for menor que 0, ou a linha for maior ou igual o tabuleiro. Ou seja, o tabuleiro tem 3, então eu só posso ir 0, 1, 2. Então eu não posso... Se for menor que 0, for maior que 2, ele vai cair fora. Beleza. Essa é a primeira regra. Tá? Vamos até colocar aqui assim, ó, para ficar mais fácil de você enxergar. Primeira regra. Beleza. Segunda regra, ou coluna menor que 0. Agora vamos verificar a coluna, né? Ou coluna maior ou igual tamanho do tabuleiro. Beleza. Então se a linha tiver o número inválido, ou se a coluna tiver o número inválido, beleza? Ele vai ter que checar isso daí. Outra coisa que ele vai checar. Se a linha e a coluna forem válidas, porém alguém já jogou naquele lugar, também. Então, ou tabuleiro, linha, coluna, for diferente de espaço em branco. Então, essa daqui é a regra. Então, se isso daqui der verdadeiro, quer dizer que a jogada é inválida. Então, printf, jogada inválida, /n, ponto e vírgula, return false. Se ele passou por tudo isso daqui, return true. Beleza.
Vamos salvar, vamos testar agora, tirar os erros, né, de digitação que se tiverem aqui. Ele passou de primeira. Vamos lá então, vamos fazer uma jogada inválida. Linha 0, coluna 1. Coluna certo, linha inválida. Ele deu ali jogada inválida. Beleza, então linha 1, coluna 0. Então, jogada inválida. Então vamos colocar linha 1, coluna 1. Beleza, colocou o X. Agora é a vez do Bolinha. Bolinha não pode jogar linha 1, coluna 1, mas vamos lá. Linha 1, coluna 1, jogada inválida. Legal. Vamos fazer o X ganhar. Colocar o Bolinha como bobão, né? Linha 2, coluna 1. Então tá lá. Aí a vez do X, linha 1, coluna 2. O Bolinha, vamos colocar linha 2, coluna 2. E aí agora o X, linha 1, coluna 3. Ele vai ganhar. Então tá lá, X venceu. Quer jogar novamente? Sim. Vamos de novo. Agora vamos fazer o Bolinha ganhar. 1. Vamos colocar aqui o outro como 2, 2. Aí o X é meio bobão, colocou 3, 3. O Bolinha foi lá e colocou a linha 3, coluna 1. O X foi lá e colocou linha 2, coluna 1. E agora o Bolinha vai ganhar linha 1, coluna 3. O Bolinha venceu. Vamos fazer um empate. Sim. Vamos colocar aqui o X jogou no 2, 2. O Bolinha jogou no 1, 1. O X jogou no 3, 1. O Bolinha foi lá e jogou no 1, 3. Aí o X jogou no 1, 2. O Bolinha foi lá e jogou no 3, 2. Aí a vez do X. O X foi lá e colocou... Vamos para não ter chance mesmo, né? 2, 3. Aí o Bolinha foi lá e colocou 2, 1. E o X colocou no 3, 3. Empatou. Legal? Agora novamente, não. Beleza. Então aqui a gente viu uma aplicação para matriz, tá? Tem um joguinho legalzinho aqui, todo mundo gosta de jogar jogo da velha, então tem o código todo aqui. Beleza? Se você acompanhou aí, se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários do vídeo. Legal? Beleza. Isso aqui é um vídeo extra, né? Ele é um vídeo longo, mas tem gente que gosta de acompanhar desenvolvimento de código. Legal? É isso aí, gente. Curte aí o vídeo se você gostou, compartilhe o vídeo, não esquece de compartilhar para as pessoas que você conhece aí, vamos fazer o canal crescer, vai aí e segue a gente no nosso bom e velho YouTube, ok? Legal, gente, até mais. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, mas nem toda linguagem tem esse a conceito. estrutura do tipo inteiro em C